Tudo bem? Nós estamos chegando mais uma vez com o programa Compras e Licitações. É um programa exibido pela TV Assembleia Legislativa para mostrar como exatamente funciona o sistema de compras e também compras de produtos e compras de serviços aqui dentro dessa Casa de Leis. A gente tem feito esse programa já algumas edições e você que acompanha essas edições já tem uma noção, imagino eu, tenho certeza eu, bastante clara sobre como funcionam essas licitações, como funcionam essas compras. Acontece que houve uma mudança para valer a partir do ano de 2024 e houve uma substituição daquela lei antiga, né, que todo mundo, pelo menos do número, se lembra, que era 8666. Muito complicada. Essa deixou de existir e entrou agora a 14133. Muito bem, o que é que muda na vida das pessoas? O que é que muda no andar da carruagem dentro dos órgãos públicos com essa nova lei? O que é que muda? Muda para melhor? Muda para pior? Quem vai dizer isso para a gente são as nossas duas convidadas que lidam diretamente com essa questão no Departamento de Compras aqui da Assembleia Legislativa. Eu começo apresentando, ela que mais uma vez vem nos auxiliar, vem prestar uma importante colaboração para nós, que é a Thaís Moraes de Souza, que é assessora de planejamento de contratações da Diretoria de Gestão de Compras, ou simplificando, assessora de planejamento da Alego. Posso tratá-la, continuar tratando por Thaís? Claro, Paulo, e é sempre um prazer estar aqui e falar desse tema, né? Que por acaso é um tema que eu carrego no dia a dia e é muito prazeroso poder colaborar aí para a transparência dos atos da nossa casa. E até pela sua formação, né, acadêmica, você é formada em Direito, não é isso? Exatamente, formada em Direito, com especialização em Direito Público e Administrativo, com foco em licitações. Olha aí, então tem mais do que habilitação para falar sobre esse assunto, é bastante claro, né? Obrigado, Thaís, por ter vindo. Também está aqui ela que vem pela primeira vez participar dessas edições, que é também igualmente formada em Direito, né? Vocês se formaram juntas, não é isso? Na PUC? Na PUC. Na PUC. A Pamela Naves, que é técnica administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Posso tratá-la também por Pamela? Sim, poderia tratá-las por doutora, né? Mas Pamela, aqui é uma conversa bastante informal, porque é assim que o telespectador gosta mais, né? Deixar o juridiquês de fora e falar de uma forma bastante assim, didática até, para que todos entendam como é que funciona essa lei que passou a valer para valer de licitação. Primeiro, meus cumprimentos. Primeiro, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, Paulo. Obrigado, prazer. Vamos lá. Qual das duas pode começar falando sobre essa mudança, né? O que é que mudou? Quais os principais aspectos? Um desses aspectos é a questão de exigência para as empresas que querem participar de uma licitação, de que essas empresas contratem um percentual mínimo de 8% de mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica e por isso elas mereceriam, digamos assim, esse amparo, essa proteção da lei. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, eu gostaria de saber, pode ser você, Thaís, para explicar. A lei não mudou, não trouxe apenas essa novidade. Que outras novidades você diria importantes que ela trouxe? Então, Paulo, essa mudança dessa lei, ela veio motivada exatamente por um clamor para a desburocratização dos processos de contratações e realizações de convênios no âmbito público. Então, assim, como você bem frisou no início, a 866 carregava uma série de burocracias, uma série de pesos para esses processos que ao longo do tempo foram se aprimorando com entendimentos diferentes, regulamentações esparsas, que precisaram ser renovadas agora exatamente para a gente enxugar. Deixar as contratações públicas mais acessíveis e mais transparentes dentro da legalidade, né? Então a gente tem esse lapso temporal aí de 93 até 2021, aprimorando esses atos,
para chegar na 1433. Ela começou em 1993? A 866 lá de 93. E ela só foi atualizada em 2021. Estava bem velhinha, né? Bem Desatualizada, né? Os tempos são exatamente. outros, né? E se a gente for pegar aí a vigência, né, total da 1433, que foi no último 31 de dezembro, a gente tem um lapso de 30 anos de história, né, e de melhorias para a gente chegar no que a gente trouxe hoje aí com uma lei um pouco mais enxuta, mas da mesma forma prezando pelos princípios constitucionais da legalidade, da transparência, da eficiência dentro das contratações públicas, né? Essa palavrinha transparência me faz lembrar o seguinte, né? Nunca é demais a gente lembrar você, telespectador, você internauta, que esse programa se destina exatamente a dar mais transparência ainda para os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Foi uma iniciativa, inclusive, do presidente Bruno Peixoto e também um entusiasta dessa ideia, que é o Rubinho Kirstein, né, que é um assessor, digamos assim, número 1 do presidente Bruno Peixoto, né? Então, os dois falaram sobre esse programa comigo e eu me entusiasmei com esse programa, tanto estou aqui e espero continuar durante muito tempo, podendo receber vocês para explicarem para o telespectador o funcionamento da Assembleia Legislativa e como está sendo aplicado o seu dinheiro. Existe zelo na aplicação do dinheiro que você paga através dos seus impostos, é o que você, mais uma vez, vai ficar sabendo através desse programa e através dessa entrevista. Mas vamos lá. É importante, você acha que foi importante porque desburocratizou esse processo todo de licitação, é isso? Isso. O que é que mudou, por exemplo? Começando pelo sistema de compras. Como era e como é? Antigamente a gente tinha um sistema geral, que era o Comprasnet, né, que ele trazia para o ambiente informatizado todos os dados e todos os atos do processo licitatório. Agora, com a vigência total da nova lei, o governo federal disponibilizou uma nova plataforma, tirando aí o uso desse Comprasnet e disponibilizou tanto para os órgãos do governo federal, tanto para os órgãos dos outros poderes. No entanto, aqui no estado de Goiás, houve um investimento muito importante da inteligência e do setor de tecnologia e informação do governo do estado de Goiás, que fez um próprio sistema, que é o Syslog, né? E a gente tem procurado sempre falar desse Syslog, porque é muito importante que as empresas que tenham vontade de contratar com o poder público se cadastrem, se capacitem para utilizar o sistema e participar aí, né, dessas licitações. Mas aí esse Syslog, diante da sua magnitude e presteza, foi o sistema que a gente optou aqui na casa por utilizar. Então, hoje, qualquer prestador de serviço, empresa que vende os suprimentos que a gente precisa aqui na casa, precisa estar cadastrado nessa plataforma, com os documentos de habilitação já conhecidos aí no rol das nossas leis de compras. E aí sim ele vai estar habilitado para poder contratar conosco. Tá, vamos lá. A lei é a mesma, né? Qualquer que seja o sistema. Aqui em Goiás, como você disse, é o Syslog. Em outros estados, provavelmente, com certeza, deve ser outro sistema. Alguns aderiram ao sistema do governo federal e outros fizeram investimento próprio, por exemplo, do estado de Goiás. O que é um sistema? Para ficar mais claro ainda para o telespectador. Esse sistema é um ambiente na rede, né, mundial de internet, que ele consegue pegar a demanda do órgão público e pegar os dados daqueles que podem oferecer o serviço ou o produto que o órgão público precisa, fazer o cruzamento necessário para que gere e faça ali de forma informatizada aquele momento da contratação. No exemplo de um pregão, os lances, né, dos valores para aquele serviço, e esse sistema também consegue de forma mecânica, informatizada, pegar todos esses lances, dar um relatório final de quem venceu, do que está apto e o que não está apto. Então, nada mais do que trazer todo o processo licitatório para o ambiente da tecnologia através da internet. Quer dizer, a finalização de um pregão não se dá através, digamos assim, de uma avaliação, de uma análise por parte de um ser humano. A máquina faz tudo de uma forma fria, é isso? Na realidade, seguindo a lei, é isso? A máquina pega essas informações, elabora os relatórios
E aí vem o ser humano e faz as avaliações naqueles relatórios se eles estão realmente de acordo com o que a gente está prevendo aqui, tanto no nosso decreto, tanto no próprio termo de referência daquela contratação específica. Então, esse aval final ainda é humano, mas ele é bem facilitado através desse sistema. E se quem for analisar não concordar com aquilo que veio de análise, digamos assim, de informações prestadas pelo sistema, como é que vocês finalizam essa licitação? Aí existem várias hipóteses, né? Pode ter um prazo para a emenda de algum documento ou informação necessária, algum esclarecimento, ou até mesmo já o julgamento de que aquela proposta não é apta e desabilitar, né, aquele lance ou até mesmo o fornecedor. Vai muito de caso a caso, mas a administração, depois do lance, depois da sessão do pregão realizada, ela tem sim ainda a discricionalidade de não pegar ali quem foi o vencedor e contratar com ele por qualquer motivo que seja, né? Pamela, quer acrescentar alguma coisa ainda sobre o sistema de compras? Além dessa, você perguntou a respeito do prazo, Paulo, é importante destacar o prazo de recurso após todo esse trâmite, né? Então, após esse período de contratação dentro do Cislog ali no pregão, a gente ainda tem um prazo para recurso. E só então, após findado esse prazo e todas as diligências realizadas, é que é homologado então aquele pregão e a compra é efetivamente contratada. Esse prazo mudou com a nova lei? Esse prazo, ele sofreu alteração com o advento da nova lei. Antes, a questão dos recursos, ela tinha um prazo específico dentro do próprio sistema do Comprasnet e essa avaliação era mais automática. Agora não. Agora ela é mais, digamos assim, ela é mais direcionada à demanda e aos requisitos próprios do demandante. Então, assim, hoje eu consigo trazer necessidades específicas dessa contratação para dentro dos termos de referências que vão ser critérios para o julgamento desse recurso lá na frente. Antes não, antes era mais padronizado. Era mais mecânico, vamos dizer assim, era mais não tinha tanta alteração, era aquilo pronto e acabou. Isso. Não se discutia. Exatamente. Agora pode alterar. Tá bem, isso muda de acordo com a licitação. Se for um produto, se for um serviço, para cada um existe uma diferença ou não para todas as licitações o prazo é o mesmo? Não, existe sim, até porque a depender do produto e do serviço, a modalidade de contratação é diferente, né? Se a gente vai fazer um serviço de compra de um serviço, contratação de serviço comum ou de um bem comum, a gente tem aí a categoria do pregão. Se a gente vai realizar uma obra que é caracterizado como serviço de engenharia especial, a gente tem a possibilidade de concorrência. Se a gente vai fazer uma contratação, por exemplo, que a gente cai no mercado de monopólio, como um tema já abordado aqui, como do caso da energia elétrica, a gente vai para a inexigibilidade. Então, cada modalidade dessa pratica um prazo diferente e precisa de uma instrução processual diferente também. Então, sim, cada produto, cada tipo de produto, cada tipo de contratação é lidado de uma forma diferente nessa nova lei. Existe algum contrato que possa ser feito de forma, digamos assim, indefinida, com um prazo sem ser marcado? Quer dizer, e a gente conversava aqui antes de começar o programa, eu até me lembrei, você, Pamela, falou sobre isso. Eu falei como a Equatorial, né, que sucedeu a Enel, que por sua vez sucedeu a CELG, ou seja, o serviço de energia elétrica. Esse contrato pode ter prazo indeterminado? Como é que funciona isso? Sim, nós temos hoje a previsão de uma contratação com prazo indeterminado para serviços essenciais que estejam inseridos dentro de um mercado de monopólio, como é o caso da Equatorial aqui em Goiás, que é a energia elétrica, né, que é o nosso fornecedor de energia elétrica aqui no estado. Além desse prazo, desse prazo contratual, foram alterados também outros prazos. Então, hoje, para a prestação de serviços contínuos, nós temos a previsão de 5 anos, que antes nós não tínhamos. Embora a regra continue sendo contratos anuais, nós temos a previsão de contratos um pouco mais extensos. Pode ir até 5 anos. Antes qual era o prazo antes? A regra era que a contratação
fosse anual. Então, a contratação poderia ser anual, prorrogável por mais um ano, né? Hoje não. Hoje nós temos, a regra continua sendo essa, mas hoje nós temos exceções. No caso de serviços contínuos, nós temos um exemplo que é da manutenção de elevadores, por exemplo. É um serviço que a gente sempre vai precisar, então é um serviço contínuo. Nós contratamos a empresa com prestação pelo prazo de 5 anos, né? A contratação de serviço pelo prazo de 5 anos, embora todos os anos a gente precise comprovar a vantajosidade desse contrato ainda, e além de outros requisitos para que esse contrato seja renovado. Mas todos os anos a gente precisa fazer essa análise desse mesmo contrato, mas ele é vigente por 5 anos. O processo, naturalmente, é mais simples, né, ou não? É mais simples, com certeza. Que é, né? Aqui você faz apenas uma revisão, uma inclusive licitação economicamente, né? A gente economiza um prazo muito grande quando a gente vai analisar a continuidade desse processo. A gente economiza um prazo processual muito grande, ao invés de fazer uma nova contratação. Só para o telespectador, e eu também, temos uma noção, Thaís, você tem assim, se puxar para a memória, você se lembra de uma licitação que tenha durado curtíssimo prazo e outro que demorou muito tempo? Qual o maior prazo que já aconteceu para haver a manifestação do interesse pela compra de um produto ou de um serviço e a finalização dessa licitação? Depende, é muito tempo. Qual foi o prazo maior que já se arrastou aqui dentro da Assembleia? Olha, dos últimos processos, vou pegar do último exercício fiscal, a gente teve um que eu sempre coloco ele no rol de muito ágil pela complexidade que é o da contratação da energia fotovoltaica, né? Aquele foi um processo que foi iniciado e finalizado no rol de 3 meses e foi um processo muito complexo e foi em tempo recorde, porque ele envolveu inclusive uma parceira através de um termo de cooperação para fazer estudo da casa. Então, assim, nesse período foi feita a planta de onde ia ser montado, todo o projeto de engenharia, ao mesmo tempo o projeto de impacto financeiro, de impacto energético. Então, assim, foram várias frentes em torno disso. A abertura do pregão, ele foi realizada através de um pregão, porque em que pese ter uma obra envolvida nisso, a obra foi caracterizada como serviço de engenharia comum. Então, eu entendo que esse processo, a exemplo de outros órgãos, ele não sairia com menos de 6 meses, sabe? Quer dizer, pode ser então rápido, foi muito dependendo rápido. da situação. Mas, evidentemente, que outras situações que se arrastam, como eu disse, a palavra pode até parecer um pouco meio pesada, né? Porque aqui tudo anda muito ágil, graças a vocês, mas outras, que existem aqueles acidentes de percurso, vamos dizer assim, né? Porque existem recursos, existem contestações, existem uma série de possibilidades que fazem com que o processo demore um pouco mais. Não só isso, sabe, Paulo? Eu também posso trazer um outro processo que a gente já abordou, que é o processo da aeronave, que ele dependia de agentes externos. Dependia de uma decisão judicial, dependia de uma assinatura de um termo de convênio com o Corpo de Bombeiros Militar, e aí a gente ficava travado, aguardando andamento em órgãos externos para dar aqui. Então, assim, um processo que se fosse só aqui, ele com certeza teria sido finalizado em um mês e meio, ele se arrastou por 4 meses ou mais, exatamente porque nós ficamos dependendo de andamentos e fatores externos para a consolidação das contratações. Convenhamos, né? 4 meses, eu usei a palavra, mas acabou ficando meio pesada. 4 meses não é exatamente se arrastar, né? Arrastar é ficar 1 ano, 2 anos e a coisa não se resolver. Mas eu quero saber, até porque a gente já está, né, quase pousando com o programa, a gente decolou, agora já está quase pousando, de um assunto, bem rapidamente antes, a carta convite, por exemplo, deixou de existir? Bem rápido. A modalidade da carta convite deixou de existir e nessa nova lei houve a adesão a uma modalidade que vinha sendo praticada por uma lei separada da lei de licitação, que é a do diálogo competitivo, né? A Casa ainda não regulamentou, inclusive, o uso dessa modalidade, mas ela já vem prevista na nova lei de licitações. Tá bem. Vamos falar então de contratação de mulheres que sofreram algum tipo de violência por parte de empresas que queiram fazer algum contrato com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 8%
de pessoas que fazem parte daquela empresa tem que necessariamente, pelo menos, né, 8% tem que necessariamente ser de mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica. É isso? A gente vai conferir um pouquinho mais com a repórter Daniela Mello. Vamos ver. O governo federal assinou um decreto que regulamenta a nova lei de licitações em 2023, que estabelece a exigência em contratações públicas de um percentual mínimo de 8% de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica e também define ações para garantir equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho. Além disso, o decreto 11.430/23 estabelece uma prioridade especial para mulheres pretas e pardas, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a doutora Cristina, secretária da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa, esse é um passo importante. Quando há uma dependência em manter aquele lar, em manter o sustento das suas crianças, a mulher se desespera e acaba se submetendo a esse cenário. Então, ter uma lei que garanta que as mulheres vítimas de violência vão ter uma vaga de emprego, isso é uma chave da algema, né? Ou uma das chaves. Então, você tendo autonomia financeira, você com certeza não vai se manter num relacionamento abusivo. Bem, doutora Cristina, né, que é conhecida pela luta, né, em favor dos direitos da mulher. É um direito da mulher? Pâmela, doutora, Pâmela, vai. É bom esse item dentro dessa nova lei que obriga que as empresas que queiram prestar algum tipo de serviço ou vender algum tipo de produto para órgãos públicos sejam obrigadas a ter 8%, pelo menos, de pessoas dentro daquela empresa que sejam vítimas de violência doméstica. Isso vai ser viável? Porque a gente vê, por exemplo, outra lei que existe e que infelizmente também não é cumprida, que é a cota para mulheres nas eleições. Os partidos são obrigados a apresentar um percentual mínimo de mulheres. E esse percentual nunca é atingido, ao ponto, inclusive, de favorecer o surgimento de fraudes, né, de candidaturas falsas, fakes, né, que não tem nada a ver com aquilo. A pessoa não quer nem ser candidata, mas alguém fala, põe seu nome só para preencher a cota. Como é que vai ser com essa nova lei? Como é que a senhora imagina que possa vir a ser? Paulo, é muito importante a gente tocar nesse ponto da alteração dessa nova lei, porque nós temos um alto índice de mulheres, mães de família, líderes de família, em situação que sofreram, né, violência doméstica ou que estão em situação de vulnerabilidade social, numa idade que estão extremamente hábeis para o mercado de trabalho. Além disso, é importante a gente ressaltar aqui o quanto... Desculpe, mas vai haver limitação de idade para que elas sejam enquadradas nesse percentual? Não tem limitação de idade. Mas nós estamos falando de mulheres que a maioria das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social hoje, ou se passaram por uma situação de violência doméstica, elas estão numa idade extremamente que estão em plenas capacidades laborativas, né? O que colabora muito. Então, é uma idade produtiva, né? Ela Isso. Pronta para trabalhar. Pronta para trabalhar. Mas não encontra, às vezes, emprego. Não encontra emprego pela violência que ela passou ou pela situação em que ela se encontra de vulnerabilidade social. Tá. Esse Thaís, e que pena, né? O nosso tempo está indo embora já, vamos correr. Esse aspecto vai ser rigorosamente exigido por parte, por exemplo, da Assembleia em relação às empresas que querem prestar serviço ou vender algum produto para a Assembleia. Como é que vocês vão fazer esse controle? Sim, Paulo, só pontuar aqui para a gente ter um contexto mais amplo disso. O que ocorre? Que desde 88, no nosso artigo 5º, a gente tem como preceito fundamental
da nossa democracia brasileira a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Isso lá fora da Constituição, né? Exatamente. Sim. E o que vem ocorrendo de 88 para cá são diversas promulgações de leis, sanções de leis, exatamente para fazer valer esse preceito. Então, essa é mais uma ação afirmativa, né? É mais uma ação ali voltada para um público específico, para resolver um problema específico, que é o caso da igualdade de gênero no nosso país. Então, assim, ela traz essa possibilidade da contratação, essa exigência para a contratação de empresas que tenham mais de 25 colaboradores e precisam ter esse percentual de 8% de mulheres no seu quadro de colaboradores que já foram vítimas de violência, né? E por outro lado, ela também traz uma vantajosidade como critério de desempate as empresas que promovem ações para a equidade de gênero, seja equiparação salarial, seja equiparação de divisão dos cargos de direção, entre outros. Então, são mecanismos como ações afirmativas, exatamente para incentivar que essas empresas abram espaço para as mulheres começarem a ter não só a posição de chefe de família, mas também como provedoras dessa família que ela está ali. Aqui, especificamente, né, na Assembleia Legislativa, hoje a gente segue o que está posto na legislação, na 14133, e que já vem com essa obrigatoriedade. No entanto, os órgãos, de forma autônoma, têm a incumbência de editar decretos para que isso seja colocado em prática e como exigência em todos os seus processos. O governo federal já editou, exatamente em 8 de março do ano passado, o decreto 11.340, que traz todo esse rol de situações de como que deve ser realizado essas especificidades dessas ações afirmativas. O governo do estado de Goiás e a Assembleia Legislativa está em passo de finalização de estudos para a elaboração desse decreto. No entanto, em parte das nossas contratações, por exemplo, na de terceirização de serviços de limpeza, essa previsão já está valendo. Já está valendo. Sim. Então, aqui na Assembleia já está valendo, embora não haja esse passo seguinte à lei que a lei prevê, a nova lei prevê. Isso, a gente está fazendo a análise da onde que é cabível, onde que não vai reduzir o mercado, né, para não ter problemas com a competitividade, mas, no entanto, esse decreto logo vai já passar a valer. Tá bem, alguma coisa mais sobre isso? O tempo, infelizmente, está pedindo assim, para o programa, terminou o tempo. A gente vai ter muito tempo pela frente aí nos próximos programas para falar sobre licitação e compras. Com certeza. Tá bem? Pamela Naves, técnica administrativa da Assembleia Legislativa de Goiás. Um prazer recebê-lo. Obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui, Paulo, e eu me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Ótimo. É só nos convidar que a gente venha esclarecer as dúvidas da população em geral. Tenho certeza, né? A gente percebe isso. O Departamento de Compras é o que fornece mais matéria-prima, digamos assim, para o nosso programa, né, Thaís? Thaís já esteve aqui várias vezes. E por trás disso, naturalmente, tem também esse comando da Sofia, né? Sofia Rocha Lima, que é a diretora de gestão de compras, não é isso? Exato. Esse é o nome? Exatamente. A Sofia, que é uma pessoa fantástica, né? Eu gosto demais da Sofia, ela vem sempre ao programa. Mas ela sempre traz vocês, ela indica, né? Ela me ajuda muito, ajuda a gente muito a fazer esse programa. Obrigado, Thaís. Thaís Moraes de Souza, que é assessora de planejamento de contratações da Diretoria de Gestão de Compras. Obrigado, Thaís. Obrigada, Paulo. Obrigada aos telespectadores e a toda a equipe que nos recebe sempre tão bem aqui. Estou sempre à disposição. Todos aqui na Assembleia são gente boa demais, são pessoas que estão a fim de trabalhar com vontade. Isso faz a diferença. Obrigado a você, telespectador. Obrigado pela companhia. A gente volta logo com mais notícias para você. Mais notícias boas para você. Tchau.